Olá amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Atalaiando o Mundo. 2 semanas atrás tivemos aqui um vídeo falando sobre a situação de Ceuta, um escravo espanhol no território marroquino, no norte da África. Como era esperado, a situação ainda não se resolveu. Embora autoridades afirmem que a maioria dos aproximadamente 60 mil marroquinos que invadiram a cidade já teriam retornado ao seu país de origem, mesmo que isto seja verdadeiro, ainda há milhares de marroquinos perambulando pelas ruas da cidade, sem lugar para viver, em barracas nas praias e outros locais pela cidade. A maioria esmagadora dos que invadiram, pelo que vimos nas fotos e vídeos pela internet, eram jovens, fortes, bem de saúde e em idade militar. Porém, há informações de que haviam também algumas crianças e mulheres. Esta invasão de Ceuta está no centro do debate na Europa sobre a questão migratória, problema grave que afeta quase todos os países europeus e que está movendo os nativos dessas nações a uma posição mais conservadora nesta questão migratória, pedindo maior controle das fronteiras para receber imigrantes. Cabe lembrar que esta é também uma pauta da esquerda europeia, que desde Angela Merkel, chanceler alemã que governou de 2005 a 2021, patrocinou essa política de fronteiras abertas na Alemanha e, por consequência, na Europa. Afinal de contas, é a União Europeia. Sabemos também que há inúmeras organizações que têm interesse em manter esse alto número de imigrantes muçulmanos em direção à Europa e também às Américas, e vemos nas notícias, no dia a dia, as consequências que este movimento está trazendo para muitas nações, quando esses grupos de imigrantes tentam alterar a cultura e até a legislação desses países, como acontecendo na França, na Inglaterra, na Alemanha, nós já vimos isso em outros vídeos, e impondo regras muçulmanas para cidadãos europeus. É o que eles estão tentando. Dizem alguns que é teoria da conspiração, mas isto seria a tentativa dos povos muçulmanos completarem a conquista do Ocidente, coisa que não conseguiram fazer pelas armas lá no século VII ou VIII, quando tomaram a Península Ibérica. Agora tomariam através da imigração, e não só a Península Ibérica, mas o Ocidente todo. Teoria da conspiração ou não, o problema está posto. Ceuta é apenas mais um episódio deste drama, porque há efetivamente muitos que querem ou precisam fugir de seus países natal. Mas há também muitos que estão envolvidos com essas organizações que querem, na realidade, trazer a discórdia, a violência, a insegurança, o caos para os países ocidentais. É isto que temos observado nas notícias da imprensa e em alguns vídeos deste canal. E como os países ocidentais estão vivendo uma polarização política muito grande ultimamente, obviamente a questão migratória também é motivo de polarização. Aceitar imigrantes, acolhê-los e sustentá-los é uma pauta da esquerda mundial. E maior controle de fronteira, restrições à imigração ilegal e fiscalização mais dura é pauta de governos de direita. Mas a leniência do governo espanhol com as suas fronteiras permitiu que a situação de Ceuta chegasse ao ponto em que se encontra, e agora precisa de soluções. Governos usam essa crise politicamente enquanto pessoas ficam desprotegidas e ao relento, e as populações nativas sujeitas à violência e a outros problemas como temos observado. E esses governos agora estão debatendo o que fazer. Então, após a vinheta, vamos ao vídeo desta semana.
Bem, então a reportagem que eu quero compartilhar aqui com vocês e fazer alguns comentários saiu na BBC News Brasil. Nós estamos falando de novo lá da crise de Ceuta, aquele escrave espanhol que fica em território marroquino na África, o norte da África ali, né? Que a gente já fez há 2 vídeos atrás, nós falamos a respeito disso. Mas o problema continua. E diz aqui, crise de Ceuta, o dilema do que fazer com as crianças que chegaram sozinhas e que a Espanha não sabe a quem devolver. É história de Guilhermo Dolmo, da BBC News Mundo, e daí tem uma foto que fala de centenas de crianças marroquinas estão nas ruas de Ceuta à espera de receber atendimento. Eu não sei se essa foto aqui não fala nada, deve ser foto verdadeira, não deve ser um exemplo só, mas não sei. Ao que tudo indica, realmente verdadeiro, é a coisa que tirado foto lá mesmo, não é só um exemplo aqui, né? E diz lá que aconteceu poucas horas depois da entrada de dezenas de milhares de pessoas do Marrocos em Ceuta, cidade espanhola no norte da África. Enquanto agentes e militares espanhóis se esforçavam para conduzir a multidão de estrangeiros até a fronteira para que retornassem ao lado marroquino, uma criança se agarrou ao pescoço de um dos agentes uniformizados e suplicou entre lágrimas que a deixasse ficar. Não, Marrocos não, dizia ela chorando em seu idioma. Bom, aqui uma primeira afirmação. A gente tem que levar em consideração os jornais têm lado, né? Então, e a CNN claramente é uma empresa de esquerda, é um meio de comunicação, uma mídia de esquerda, ela defende coisas da esquerda e uma das pautas da esquerda é exatamente essa questão migratória, que eles são favoráveis, acho que deve abrir porteira, deixar as pessoas entrarem, e uma das formas que eles utilizam é esse apelo de crianças que estão abandonadas, que estão sofrendo lá, que a gente fica também sentido tal, mas sempre precisamos tomar cuidado o quanto que isso pode ser uma estratégia para quebrar os corações, né? As pessoas ficarem mais favoráveis a essa situação. O que a gente viu nas fotos lá da invasão, a maioria absoluta quase, né? Não são todos, mas a grande maioria, 95%, eram jovens homens em idade militar que estavam invadindo. Vimos poucas crianças. Agora está aparecendo essa história de que entraram também crianças, que tem mulheres, tal. Isso agora está aparecendo, né? E continua. Algumas mulheres intervieram e traduziram as suas palavras. O garoto falou lá para o soldado, não, Marrocos não, eu não quero voltar, alguma coisa assim. As mulheres traduziram para o guarda, né? Até que, por fim, um oficial superior se pronuncia. Ela não pode ir sem estar acompanhada, fecha aspas, diz aos seus subordinados, conduzindo-a para instalações próximas da Guarda Civil, que integra as forças de segurança de âmbito nacional na Espanha. O que significa ela não pode ir sem estar acompanhada? Existe, embora isso já tenha sido contestado, disseram que não é bem assim, uma lei na Europa de que, nesses casos, uma criança, se ela ingressa desta forma, escondido ou migrando, tentando chega na Europa, ela não é europeia, de nenhum país europeu. Se ela chega lá, consegue entrar, ela não pode ser deportada sem estar acompanhada, porque ela é menor de idade, é uma criança. Já disseram, já ouvi nesses últimos dias que parece que um organismo lá da União Europeia falou que não é bem assim, tal. Então, quer dizer, há alguma controvérsia, mas é isso que o guarda está dizendo. Olha, não pode mandar ele embora porque ela não está acompanhada, né? E é menor.
Continua então falando que a cena resume um dos desafios que a mais recente crise migratória na fronteira sul representa para a Espanha. Mais uma vez lembrando que é muito estranho essa situação, porque se foram, aqui já falam de 72 mil pessoas que entraram, né? 72 mil pessoas jovens na idade militar acordam de manhã num final de semana e falam: vamos invadir Ceuta hoje. E todos ao mesmo tempo saem, mas sem nenhuma combinação. Isso já estava combinado, né? E outra, que o governo espanhol demorou um século para tomar alguma providência, ou seja, foi meio leniente, deixou a coisa acontecendo, lembrando que o Pedro Sánchez também é de esquerda. É um dos interessados nesta questão migratória, porque é uma pauta da esquerda, né? É uma pauta de esquerda isso. Eu não estou dizendo que o problema da migração não seja um problema grave, um problema no mundo todo, mas do jeito que a coisa tem acontecido e do jeito que as portas foram abertas na Europa, né, principalmente na época da Angela Merkel, que é uma das patrocinadoras disso, né, é muito estranho do jeito que está acontecendo. Basta ver o que está acontecendo nos países europeus, a gente já falou disso, né? Essa invasão que está tentando mudar a cultura e hábitos em cidades de diferentes nações europeias, né? É muito estranho isso acontecer desse jeito, né? E parece que não estão muito a fim de entender o que é, explicar, deixar isso às claras, né? E continua. No último dia 30 de julho, cerca de 72 mil pessoas provenientes do Marrocos entraram ilegalmente em Ceuta, nadando ou escalando montanhas. Lá no começo estavam falando de 40 e pouco, chegou em 50, 60, agora já está em 72 mil, né? Embora a grande maioria tenha retornado ao Marrocos, e também há dúvidas a respeito disso, estão dizendo que não é bem assim, tem gente que fala, não é a maioria não, hein? Então, tenham retornado em menos de 48 horas, centenas de menores permanecem na cidade, cujo centro de acolhimento ficou totalmente sobrecarregado. As leis espanholas impedem a deportação de menores estrangeiros desacompanhados quando não há garantias para sua segurança e desenvolvimento no país de origem. Marrocos também não fez nada para impedir, né? Porque é uma fronteira, então tem guarda, em tese tem guarda dos dois lados. Agora os soldados do Marrocos também não fizeram nada, fecharam os olhos, né? Viraram de costas e fingiram que não estava acontecendo nada. Continua. Os menores que continuam em Ceuta perambulam e dormem pelas ruas da cidade, alimentando-se graças à solidariedade de moradores e trabalhadores humanitários enquanto aguardam uma resposta das autoridades locais. Uma situação que o presidente da cidade autônoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, e organizações de apoio à infância classificaram como uma emergência humanitária. Daí tem uma foto aqui das autoridades de Ceuta, dizem que é uma emergência humanitária diante da chegada à cidade de milhares de pessoas em apenas alguns dias. Então está aqui uma foto que não sei de quando que é, mas ao que tudo indica é de lá, de Ceuta. E continua dizendo que tanto o governo espanhol quanto o marroquino expressaram a intenção de devolver as crianças às suas famílias no Marrocos. Mas os especialistas e os precedentes indicam que, em muitos casos, isso não é possível devido às exigências legais e à falta de colaboração entre os estados, ou porque os menores não dispõem de um ambiente seguro e adequado para onde retornar em seu país. Enquanto vários parceiros europeus liderados pela Itália questionam a política migratória do presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, e diversas regiões do país se mostram relutantes em receber as crianças de Ceuta, a Espanha enfrenta um grande dilema sobre o destino desses menores. O que é o problema aqui? O Pedro Sánchez, a gente sabe, já falei, de esquerda, é um governo que está francamente a favor dessa questão e é um meio de... Porque como é a União Europeia, o que acontece? Você entrou, você foi para a Europa, comprou uma passagem aérea, desceu na Holanda, vamos supor. Depois que você passou na migração lá no aeroporto da Holanda,
Você pode ir para qualquer outro país da Europa sem nenhum problema de visto para entrar de um para outro. Sair da Holanda, ir para a Alemanha, ir para a Bélgica, sair da Alemanha, ir para a França, sair da França, ir para a Espanha, da Espanha. Você anda lá para onde você quiser. Porque essa é a situação da União Europeia. Eles têm um acordo que há livre circulação entre as fronteiras, não tem controle de fronteira, né? Agora, o que acontece? Como o Pedro Sánchez permitiu, entre aspas, porque ele diz que não permitiu, mas também não fez muito, deixou a situação escalar, né? Entrou todo esse pessoal e agora o que está acontecendo? A Itália, a Giorgia Meloni, que é a primeira-ministra lá, falou, eu não vou receber ninguém que está vindo da Espanha não, né? Ah, não, mas nós temos um acordo aqui. Não, mas nessa situação eu não vou receber, porque você deixou entrar esse pessoal aí. Como que... Em outras palavras, não foi assim que ela falou, mas o que quer dizer isso daí? Vocês foram lenientes, deixaram a coisa acontecer e agora vão... esse pessoal vai se espalhar aqui por outras nações, né? Então, muitos estão fechando as porteiras para pessoas que vêm da Espanha. Então, uma pessoa que esteja na Espanha e queira ir da Espanha para a Itália, se ele for de avião, ele vai lá na fronteira, lá no aeroporto, ele vai ser bloqueado. Vão perguntar de onde você está vindo, cadê teu documento, para saber se a pessoa não está fazendo parte daquele grupo que veio lá do Marrocos. Se ele foi de ônibus, é a mesma coisa. Se ele for a pé, é a mesma coisa, né? Eles, quando chegar na fronteira, vão perguntar de onde você está vindo. Ah, não, eu vim da Espanha. Pronto, não vai poder entrar. Se não tiver documentação, óbvio, né? A questão é que o Pedro Sánchez lá está falando de dar documentação para essas pessoas também, né? Não para essas especificamente, mas para todos que entraram até não sei quando, ele está falando de dar. Bom, qual é a situação dos menores em Ceuta? Até terça-feira, 11/8, as autoridades espanholas haviam identificado 1.527 menores estrangeiros em Ceuta. Mas as ONGs que trabalham no local alertam que há mais crianças nas ruas da cidade. Aspas, ninguém sabe quantas são, porque ninguém as contou, e muitas esperam todos os dias em longas filas diante da delegacia de polícia para serem identificadas e poder iniciar o processo de acesso ao sistema de acolhimento, disse a BBC News Mundo de Ceuta, Jennifer Zupiroli, especialista em imigrações da ONG de apoio à infância Save the Children. Segundo Zupiroli, a maioria dorme na rua e a única comida que recebe é a que lhes é dada por alguns moradores ou ONGs. Daí tem aqui uma foto dos menores estrangeiros que fazem fila diante de uma delegacia de polícia de Ceuta para serem identificados e iniciar seu acesso aos serviços de acolhimento. A gente vê, realmente são garotos, mas não são tão garotinhos assim, né? Já são adolescentes aí com alguns aí com cara de 14, 15 anos tal, que ainda são crianças, mas já não é bebezinho de colo, né? Não é de 4, 5 anos. Esses caras sabem muito bem o que eles estavam fazendo, né? E continua dizendo que poucos têm abrigo à noite graças a algumas associações de moradores. A maioria passa os dias e as noites nas ruas e praias de Ceuta. Aspas, há muitas meninas e elas estão em perigo. Isto é uma emergência. Fecha aspas, enfatiza Zupiroli. E já tem também denúncias de meninas que estão sendo assediadas e sofrendo violência, né? Por parte dos próprios garotos que estão ali, né? Esse monte de moleque. E tem algumas meninas, já está aparecendo aí algumas denúncias delas estarem sendo violentadas, né? Já vi, tem vídeo na internet sobre isso, de afirmação delas dizendo isso, né? E continua dizendo, ela afirma que a maioria é marroquina, mas que também encontrou menores de países africanos tão distantes quanto o Sudão.
Continua, aspas, muitos nos contam que fogem de famílias abusivas e encontramos meninas que fogem de casamentos forçados e de abusos sexuais, relata Zupiroli. Nos países muçulmanos isso é verdade, né? Essa questão de casamento forçado, família abusiva, a gente também sabe, principalmente tem matérias falando de famílias onde os pais são violentos, abusam principalmente das meninas, porque elas não podem fazer nada. O pai é que fala o que pode, o que não pode, que hora que vai, que hora que não vai, se vai, né? Enfim, tudo isso a gente sabe que acontece, mas não é a forma correta de solucionar, não é invadindo outro país, porque ela cria um problema maior para ela mesma, né? E continua lá, veículos de imprensa espanhóis reuniram depoimentos de menores que expressam o desejo de permanecer na Espanha e construir um futuro para poder ajudar suas famílias. É uma vontade nobre, né? Eu, sinceramente, gostaria de crer nisso 100%, mas o que a gente tem visto acontecer na Europa, a maior parte das vezes, quando o imigrante está entrando, ele fala dessas coisas. Não, porque olha, lá está difícil, eu quero poder aqui trabalhar para ajudar minha família. E depois, quando entra lá, eles se unem com outros grupos ali que são radicais, e daí já muda a história. Não, ó, nós queremos é que esse lugar aqui seja como era lá em casa, né? Então é lei da Sharia, todo mundo tem que respeitar a gente não tem que respeitar ninguém, mas os que vivem aqui, que nasceram aqui, tem que nos respeitar, né? Então eu fico sempre meio em dúvida nessa questão quando falo, olha, eu quero aqui porque eu quero melhorar o meu futuro. Tudo bem, eu creio que você queira melhorar o seu futuro, mas de que jeito, né? Muitos menores marroquinos não veem perspectivas em seu país de origem, onde, embora a economia esteja crescendo, 1 em cada 4 jovens formados em universidades está desempregado e 25% dos jovens entre 15 e 24 anos nem estudam nem trabalham, segundo o Conselho Econômico, Social e Ambiental do Marrocos. É triste essa situação. O Brasil não está muito diferente disso aqui também, né? Você pega muita gente aí formada, recém-formado, que também está desempregado. E outro, não precisa nem ser recém-formado, até os que já estão formados há mais tempo também. Por quê? Porque a situação econômica tá ruim, né? Continua dizendo que os habitantes de Ceuta veem os que chegaram à cidade durante a mais recente crise correndo pelas ruas ou jogando futebol descalços entre os galpões industriais ao lado dos quais muitos deles se instalaram. As promessas falsas de uma acolhida favorável na Espanha que receberam por meio das redes sociais estão longe da realidade que encontraram até agora. Aqui é estranho, né? Porque quem que deu essas promessas falsas de acolhida favorável na Espanha? Foram espanhóis, foi o governo espanhol, foi dentro do Marrocos, foi o governo marroquino, foram instituições, organizações marroquinas, ou, como diz aqueles coiotes, né, como tem lá no México também, que fala, não, vocês conseguem entrar para lá, para os Estados Unidos, nesse caso aqui, não, vem aqui do Marrocos que você vai conseguir, vocês vão ser acolhidos lá favoravelmente, de uma maneira boa, até porque a Europa dá uma grana lá para imigrante, vocês vão receber celular, isso é a história que se conta, é essa daí, né? Que esses imigrantes chegam lá, recebem ajuda do governo, lugar para morar, já recebe um celular para poder se comunicar com a família, com crédito, com alguns créditos lá, enfim, recebe uma série de coisas que os próprios moradores do local não têm direito àquilo, né? Bem, mas isso é o que se fala eu já vi isso em outras publicações ou até em vídeos no YouTube, né? O procedimento padrão deveria ser alojá-los no centro de acolhimento, mas a capacidade do local de cerca de 30 vagas não é suficiente. Óbvio, 30 vagas, entrou 72 mil,
né? A ministra espanhola da Juventude e da Infância, Cira Rego, afirmou que houve uma situação de sobrecarga que já está sendo controlada. É verdade que há muitas crianças e adolescentes e o procedimento leva tempo. O que o governo espanhol pretende fazer com as crianças de Ceuta? Daí tem uma foto, né? Crise de Ceuta, o dilema de o que fazer com as crianças que chegaram sozinhas e que a Espanha não sabe a quem devolver. Então, aparece aqui algumas crianças sendo acompanhadas por alguns guardas aí, e diz lá que Madrid e Rabat manifestaram publicamente sua intenção de que os menores sejam devolvidos ao Marrocos. Félix Bolanos, ministro da Justiça do governo espanhol, afirmou: estamos trabalhando com o governo marroquino para que possamos garantir que todos os menores que estão em Ceuta possam se reunir com suas famílias no Marrocos. O ministro da Justiça do Marrocos, Abdelatif Ouahabi, não sei se é assim que fala, declarou em uma entrevista que seu país mantém sua determinação de recuperar suas crianças e menores que se encontram na Espanha, incluindo aqueles que entraram recentemente na cidade de Ceuta. A pergunta que não quer calar: por que vocês deixaram os menores saírem sozinhos? Agora, porque assim, não, nós queremos recuperar. Bom, não tivesse deixado sair, né? Ainda mais, sair um menor sem documento e desacompanhado na fronteira. Agora vem com essa historinha aí. Não, nós vamos recuperar. E o principal partido de oposição na Espanha, o conservador Partido Popular, concorda com o governo espanhol de que a prioridade é repatriar os menores ao Marrocos. Mas não é tão simples. Por que é tão difícil devolvê-los ao Marrocos? As convenções internacionais de proteção à infância às quais a Espanha aderiu, assim como a própria legislação espanhola, exigem um procedimento com garantias e individualizado para cada menor em que prevaleça o seu interesse e do qual participem órgãos do Ministério, como o Ministério Público, a fim de assegurar seu desenvolvimento e bem-estar. E tudo isto leva tempo. Além disso, é frequente que, diante da falta de garantias em seu país de origem, os menores permaneçam na Espanha. As devoluções coletivas são totalmente proibidas, como deixou claro o Tribunal Supremo da Espanha ao considerar ilegal a devolução de um grupo de 8 menores marroquinos que atravessaram para Ceuta em 2021. Um precedente que deverá ser levado em conta agora. Ou seja, em 2021, esses 8 menores atravessaram, 8 menores, eles prenderam, pegaram os garotos, iam devolver, isso foi parar na justiça, o juiz falou, não pode, coletivamente não pode mandar, tem que ser um por um e ver, encontrar lá o pai, a mãe, essas coisas. Então estão dizendo, bom, como isso já aconteceu desse jeito antes, agora vai ser a mesma coisa. A lei também exige que a identidade do menor seja comprovada de forma inequívoca, o que frequentemente requer longos processos de cooperação consular que muitas vezes não são concluídos. Esse é o problema. Deixa entrar e depois fica esse pepino, porque como é que você vai conseguir comprovar a identidade da criança se ela não tem nenhum documento? De que jeito? Daí tem uma foto aqui, o governo do Ceuta e as ONGs que trabalham na região descrevem a situação como uma emergência humanitária. As autoridades espanholas também têm, de acordo com a própria legislação do país, a obrigação de realizar um estudo socioeconômico e de segurança para verificar se o retorno não exporá o menor a situações de abandono, risco ou vulnerabilidade extrema. Volto a dizer, tudo bem, você não vai simplesmente pegar, sai daqui e se vira, é problema teu lá. A questão toda precisa ter controle na fronteira. Essa que é a questão, e que a Espanha foi leniente nesse caso. Ela deixou acontecer. Tanto é que houve reclamação do próprio governo de Ceuta da demora que houve para a Madrid, né, que é a sede lá do governo espanhol, fazer alguma coisa, tomar alguma providência, mandar mais soldados. Porque imagina, 72 mil pessoas é quase a população de Ceuta. Não tem policiais em quantidade suficiente para segurar uma multidão de 72 mil pessoas. Precisava de reforço.
Só que parece que demoraram mais de 24 horas para fazer alguma coisa, né? Continua. O menor tem direito à assistência jurídica durante o processo e a que as decisões lhe sejam comunicadas em um idioma que possa compreender. Óbvio, né? Sua opinião também deve ser ouvida e levada em consideração, inclusive se expressar o desejo de não retornar ao seu país. E aí é um problema, né? Ele não quer retornar ao país. Vai fazer o que com essa criança? Vai colocá-la num orfanato? Né? Vai ter que encontrar alguém que adote, né? Uma vez concluída a avaliação, o retorno só pode ser realizado de sua família se sua família tiver sido localizada e ficar comprovado que a reunificação familiar é viável e segura, ou se as autoridades do país de origem garantirem sua entrega a um centro adequado de proteção de menores em seu território. Zupiroli afirma que, na prática, a repatriação muitas vezes acaba sendo impossível, porque as autoridades espanholas não obtêm a colaboração das autoridades do Marrocos ou de outros países de origem. É óbvio, eles não querem que volte. Eles deixaram sair, vão querer. Eles falam, não, olha, queremos repatriar todo mundo, vamos trazer todo mundo de volta. Só que eles não colaboram. Por quê? Porque eles acham até bom que tá saindo. É isso. Pode não ser isso que eles falam, mas é isso que parece, porque não fazem nada para resolver a situação, né? O mais complicado é garantir que a família esteja lá para recebê-lo quando voltar. É preciso localizar a família no Marrocos, avisá-la e é necessário que a criança concorde em retornar e que a família a aceite, explica a representante do Save the Children. Nos casos de crianças marroquinas é muito difícil obter informações sobre a família do lado marroquino, acrescenta a especialista. O governo não faz nenhum, o governo marroquino não está fazendo nada para ajudar isso, nesse caso, né? Nos dias que se seguiram à última crise em Ceuta, um porta-voz de Rabat, citado pela agência F, afirmou que seu país receberia os menores marroquinos desacompanhados se a Espanha eliminasse os obstáculos judiciais e administrativos que impedem isso. Porque tem uma lei que não permite. O Save the Children lembra que essas restrições constituem, na verdade, um marco de proteção à infância, de modo que a Espanha não pode eliminá-las. O que deve ser feito é agilizar os procedimentos, não suprimi-los. A BBC News Mundo solicitou informações ao Ministério das Relações Exteriores do Marrocos e à Embaixada do Marrocos em Madrid, mas não obteve resposta. A alternativa controversa à repatriação. Enquanto se aguarda que seja possível devolver os menores às suas famílias do Marrocos, o governo de Pedro Sánchez pretende distribuí-los por outras regiões da Espanha para aliviar a superlotação em Ceuta. Ele já vai começar a mandar esses garotos todos, esse povo todo que for para lá, pela Espanha toda. Daí o cara chega lá na fronteira da Espanha com um outro país e quer entrar, vão falar, não, da Espanha não vão receber não. Cadê teu documento? Ah, não, eu vim do Marrocos. Aí. A ministra Rego afirmou, trata-se de estabelecer contato com a família e naturalmente coordenar com o Marrocos para poder proceder à reunificação familiar. E depois, aqueles cujo retorno não for possível serão integrados ao sistema de acolhimento do nosso país com todas as garantias. O governo espanhol prevê iniciar a transferência gradual dos menores para comunidades autônomas com vagas disponíveis, mas tem encontrado obstáculos impostos pelas coalizões que governam essas regiões. As regiões da Espanha, essas que o Pedro Sánchez está querendo mandar essas crianças não, né? Não tem só criança, tem adolescente lá, tem gente maior de idade, né? Ele está querendo mandar para essas regiões, o governante está falando, não queremos receber esse pessoal aqui não, né? Não é a primeira vez que isso acontece. E por que eles não estão querendo receber? Porque o governo do Pedro Sánchez faz corpo mole. Ele deixou a coisa acontecer. Está cada vez mais claro isto, que houve leniência. Ele fechou os olhos. Vamos ver, quem sabe cola, né?
Por quê? Porque ele quer criar o caos. Ele é um dos únicos. A Europa inteira está acordando para esse problema que foi essa esquema de fronteira aberta, que deixaram entrar um monte de gente de tudo quanto é canto, sem verificar a documentação. O cara chegava lá e falava, não, eu estou sendo perseguido. Ah, da onde você veio? Ah, eu vim do Afeganistão. Você tem documento? Ah, não tenho documento. Mas tudo bem, pode entrar. E daí vão ver agora, estão descobrindo que entrou um monte de gente, de ISIS, de Hamas, de, sei lá, desse monte de organizações terroristas que tem lá, né? Nesses locais. Estão vendo isso agora. Só que lá na época em que tinham que fazer controle, não, abre a porteira, deixa entrar. Daí não adianta chorar agora, né? E é isso que a Europa está acordando para isso, e o Pedro Sánchez quer continuar mantendo esse esquema de fronteira aberta, e o pessoal está falando, não, peraí, você deixou entrar, agora se vira aí, meu amigo. Você que abriu a porta, agora não vem querer transferir aqui para a gente o problema. É isso que está acontecendo. Daí tem uma outra foto, não é a primeira vez que dezenas de pessoas procedentes do Marrocos tentam chegar a Ceuta nado. Nesta imagem de 2021, um soldado espanhol auxilia uma criança estrangeira que acaba de chegar a Ceuta nadando. Ele fez a mesma coisa, ele chegou lá na fronteira, entrou na praia, nadou em volta do muro, né, que separa, nadou, saiu do outro lado na praia, do outro lado do muro, nadou, sei lá, 200 metros, chegou do outro lado, né? Com os centros de acolhimento das Ilhas Canárias, de Ceuta e de Melilla, costumam estar sobrecarregados pela pressão migratória, o governo de Sánchez promoveu mudanças legais para obrigar as comunidades autônomas, que até então se recusavam a receber e atender os menores, a acolhê-los, né? Eles não queriam, antes eles não queriam atender, o Pedro Sánchez obrigou e agora está esse problemão lá. O Partido Popular suavizou sua posição inicial e agora se mostra aberto a uma distribuição dos menores de Ceuta que seja justa, bem financiada e planejada em cumprimento da lei. Mas o partido de extrema-direita, isso é por conta da CNN, tá? Porque todo mundo que não pensa como a esquerda é tudo extrema-direita, né? A mesma coisa acontece aqui no Brasil, acontece na Inglaterra, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, né? A pessoa não pensa como a esquerda já é taxado de extrema-direita, né? Mas o partido de direita, Vox, né? Extrema é por conta da CNN, que governa em coalizão com o PP em várias comunidades autônomas, insiste em sua rejeição a aceitar crianças estrangeiras e questiona se elas realmente são menores de idade. Que esse é um outro problema, não tem documento, o menino fala, eu tenho 15 anos. Você olha para ele e fala, só 15? Né? Mas não tem documento, como é que vai saber, né? Olhar para o futuro. O governo espanhol suspendeu recentemente as folgas de todos os seus militares em Ceuta em meio a rumores e comentários nas redes sociais que falam de uma nova tentativa iminente de entrada massiva na cidade. Ruth Bermejo, pesquisadora de migrações do Real Instituto Elcano, um centro espanhol de análise internacional, disse à BBC News Mundo que a chegada de menores estrangeiros desacompanhados à Espanha está se multiplicando. Eles abriram a porteira, é isso que acontece. Não podemos pensar que isso vá mudar muito, portanto não há outra opção senão melhorar o sistema de acolhimento, acrescenta. Daí é que cada vez mais você vai melhorando o sistema de acolhimento, recebendo, é óbvio que todo mundo vai querer entrar, né? Embora vários países europeus pareçam se inclinar mais para políticas de restrição do que acolhimento, o que eu falei, a Europa, os outros países europeus estão percebendo que fizeram besteira e estão agora restringindo, falando, peraí, vamos ver direito esse negócio, né? Então, embora os países pareçam se inclinar mais para políticas de restrição do que de acolhimento, Bermejo lembra que a Espanha está crescendo e alcançando números recordes de filiação à Seguridade Social graças aos trabalhadores estrangeiros.
essa que é a questão. Vocês querem trocar a questão, o problema maior é o seguinte, de que a grande maioria acaba não ficando na Espanha, né? Eles vão para outros países. Tanto é que é na Europa inteira, os países nórdicos lá, a Escandinávia, eles são países já que estão revendo essas questões aí, porque tem muito indo para lá, né? Na Alemanha, na Holanda, Inglaterra, né? A Espanha não é um dos países mais ricos na Europa, né? Então, é meio... continua. Para ela, todos esses menores são um investimento para o futuro em um país que precisa de mais crianças e não podemos deixar de respeitar seus direitos humanos. Então, daí vai virar tráfico de menores, né? Porque você vai ficar trazendo menores de lá, dos seus países de origem, para trabalhar, fazer trabalho aqui que não tem gente. Não, você vai importar menor de idade para trabalhar? Não faz sentido isso. Tem que ser uma imigração ordenada, clara, com regras, né? Quem são os pais têm que estar junto, né? O que vocês vão fazer aqui? E, acima de tudo, respeitar as leis do país, né? Respeitar a cultura do local para onde eles estão indo. No entanto, a convergência de fatores legais, políticos, sociais e humanos torna a busca por uma solução equilibrada um desafio complexo para o futuro desses menores. Então, essa é a reportagem que eu queria compartilhar com vocês nessa semana. A realidade é que nós, simples cidadãos, não conhecemos 10% da realidade que move tanto os governos quanto essas organizações, chamadas de auxílio a crianças, a imigrantes, a minorias, enfim, nós não conhecemos a realidade, o que os move a agir de uma forma ou de outra forma. Sequer sabemos se isto que aconteceu em Ceuta não foi algo planejado, estruturado propositalmente para gerar comoção e inclinar a população mundial, em especial a europeia, que move-se mais no sentido de controle, para aceitar esses fluxos migratórios descontrolados, principalmente quando colocam, e agora começa a aparecer essas informações sobre crianças com histórias tristes, sobre perseguição e abusos familiares ou de governos. O que nos falta é a verdade. De maneira prática, é necessário que haja controle de fronteiras para evitar caos como os de Ceuta, que com uma população residente de cerca de 83 mil habitantes, recebeu repentinamente, segundo a reportagem que acabamos de ver, aproximadamente 72 mil pessoas, ou seja, quase o mesmo tanto de habitantes que vivem na cidade. E, assim, com este número, não há governo no mundo capaz de solucionar adequadamente e definitivamente essa situação. Nenhuma cidade é capaz de aguentar de uma hora para outra receber toda essa quantidade de pessoas que praticamente dobra a sua população. Isso gera um grande problema não só de abastecimento, mas inclusive de saúde pública. A questão toda é que não há governo no mundo capaz de solucionar adequadamente e definitivamente essa situação. Serão tomadas sempre medidas paliativas que resolvem temporariamente o problema, apenas para que ele volte mais forte tempos depois. Bem, o que fazer?
Como disse, eu não acredito que humanos, homens ou mulheres, possam resolver essa situação, pois o problema são os humanos, são os homens. Nós dependemos desesperadamente de salvação e Deus já nos enviou o Salvador. O problema é que não obedecemos suas palavras, as suas leis, nos metemos nesses problemas, nessas situações e agora não conseguimos nos livrar delas. Enquanto governos e povos continuarem a rejeitar Deus e achar que temos condições de caminharmos sem a sua ajuda, viveremos assim. Como cristãos, devemos orar pelos governantes para que lhes dê sabedoria em suas decisões e que Deus tenha misericórdia daqueles que efetivamente estão à procura apenas de trabalho e vontade de viver uma vida tranquila, digna, respeitando as leis das nações que os acolhem. Quanto aos que usam esses dramas humanitários para controle social e implantar o caos em nações, que eles sejam identificados e punidos com o rigor das leis dessas nações. Parece algo óbvio, até inocente, alguns diriam romântico, mas é a pura verdade. Como dito por Moisés ao povo hebreu em Deuteronômio 7, de 11 a 16, quando ele insta o povo hebreu a cumprir os mandamentos divinos, porque assim, cumprindo-os, eles seriam abençoados. E é isso que nós oramos a Deus, para que Ele ajude aos povos e às nações desse mundo, para que nos aproximemos dEle, porque apenas Ele tem a solução para os nossos problemas. A salvação não está no Estado, a salvação está em Deus. Que Ele nos abençoe e até o próximo vídeo, se Ele nos permitir.